hoje de uma maneira muito especial, porque eu venho com muita preocupação falar de um tema que o Brasil inteiro hoje conversa, discute, e discute com preocupação também. Seja mães e pais de jovens, como eu também sou, seja a população em geral, com esses conflitos que os meios de comunicação reproduzem a toda hora em várias cidades brasileiras, especialmente a gente viu com maior intensidade em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui em Brasília, em Porto Alegre e várias outras cidades do Brasil afora, de manifestações do movimento Passe Livre, que termina, que não é só isso, senador Paim, senhor presidente. Eu entendo que é uma manifestação, primeiro, legítima, dos moradores das cidades do nosso país, questionando a vida nas cidades. E eu venho aqui não como mais um crítico de fora, falando, está aí culpando prefeitos, governadores, a polícia militar. Eu não estou atrás de culpar ninguém, eu estou querendo primeiro identificar que tem um problema real nas cidades brasileiras, que a manifestação se dá em cima de situações concretas, legítimas, e acho que o pior remédio está sendo usado para tentar pôr fim às manifestações, que é o uso da violência. Eu venho na qualidade de ex-prefeito de uma das capitais do Brasil e na qualidade de governador, que tive o privilégio de ser por 8 anos do Acre. Meu gabinete, senador Paim, de prefeito, no começo dos anos 90, chegou a ser ocupado, invadido, presidente. E eu não pedi força policial para bater e expulsar as pessoas que estavam no meu gabinete. Eles estavam lá reclamando uma maior atenção e uma melhor solução para um problema deles. Eu fui lá, dentro do meu gabinete ocupado, estabeleci um diálogo com eles. Primeiro falei claramente que eu não ia poder atender, mas que eu aceitava dialogar e debater o problema deles. E que nós íamos encontrar uma solução que fosse boa para a cidade, talvez não fosse a melhor solução para eles, mas o certo é o que nós estamos vendo hoje é inaceitável. Não dá para aceitar calado, e eu estou aqui, já fiz manifestações. Quem não viveu essa fase fantástica da vida, de questionar, às vezes, tudo e todos. Eu fiz manifestações ocupando o Congresso, quando estudante, ocupando as ruas em Brasília, quando estavam proibidas. Fiz manifestações no meu estado, na minha cidade, Rio Branco, no Acre. E tenho orgulho de ter feito uma luta. Na época, nós lutávamos por eleições diretas. Agora, a nossa juventude, que alguns tentam dizer que essa geração que nós temos aqui é uma geração sem causa. Sem causa por quê? A causa é só quando nós estamos fazendo uma luta mais explicitamente político-partidária? Não, essa é uma geração com causa. Ela segue sendo uma geração que quer liberdade. Aliás, ela quer uma liberdade de viver nas cidades. Fruto de políticas equivocadas, fruto de erros graves, seja de prefeitos, governadores e de governos centrais nesse país. O nosso Brasil amontoou os cidadãos nas cidades. As políticas públicas empurraram as pessoas para as cidades. 85% dos brasileiros e brasileiras vivem nas cidades hoje, ou sobrevivem nas cidades. Claro, não posso deixar de registrar, nos últimos 10 anos, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, os avanços são extraordinários, no campo e nas cidades. Reais. Nenhum país combateu tanta pobreza, estendeu a mão para os mais pobres, como o nosso tem feito. Nenhum país gera tanto emprego como o nosso. É invejável isso. A renda do brasileiro melhorando. E, claro, tudo fruto da conquista da democracia. Só que, se nós tivemos pessoas saindo da classe D para C, da E para D, da C para B, as pessoas melhoraram o seu padrão de vida, o que é que vem em seguida? Uma busca de mais melhoras.
As pessoas querem mais. Isso é bom ou ruim? Isso é muito bom. Quem é que não quer mais para os seus filhos? Quem é que não quer mais condição para a sua família? Quem é que não quer ter uma vida um pouco melhor? Só quem já tem sobrando. Mas quem não tem, quem gasta, como eu sei que numa cidade igual São Paulo, tem pessoas que gastam 2h30 para chegar no seu trabalho. Tem que acordar 3h30 da manhã. E tem que chegar quase na madrugada de novo de volta para casa. Que vida é essa? Que vida é essa? Eu outro dia falava com o novo secretário de Felipe, secretário de Saúde de São Paulo. Ele me consultava porque eu já tinha trabalhado numa empresa de helicóptero. Se não tinha como estudar, no período que eu fiquei fora do governo do Acre, e também não tinha um mandato de senador, trabalhava na iniciativa privada, se não tinha como ter um custo diferenciado para levar médicos para os hospitais e postos e centros de saúde da periferia de São Paulo de helicóptero, porque era impossível levar por terra. E o que são essas manifestações? Primeiro, elas são legítimas, porque é uma expressão liderada pela nossa juventude. Aliás, qualquer movimento de transformação no mundo sempre teve o jovem lá na frente, na linha de frente, reclamando da qualidade de vida que temos nas cidades brasileiras. As nossas cidades não funcionam. A qualidade de vida não é sustentável, está longe de ser. Então é legítimo. O que não é legítimo são os métodos encontrados para combater ou para enfrentar as manifestações. O uso de bala de borracha, o nome já diz, é bala. E aí dizer que não é letal, ela é letal sim. Ela é menos letal do que a outra bala convencional. Ela mata. Dependendo de onde a pessoa for atingida, morre. E eu nunca vi tantos policiais nesse país usando armas letais contra manifestações, contra manifestantes. Não é aceitável. Tem que ter um posicionamento mais claro do ministro da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso. E não se trata de buscar culpados, terceirizar o problema. Tem que estar juntos, prefeitos, governadores, governo federal, dialogando, encontrando uma maneira de dar uma satisfação para esses que estão apenas trazendo um problema real que nossos governos, nossos partidos e nós mesmos não conseguimos trazer. Todos nós temos que fazer uma autocrítica. Qual é o partido político no Brasil que estabeleceu como a maior e mais importante prioridade o funcionamento das nossas cidades? Eu tenho conversado muito com o novo prefeito de Rio Branco, senador Paim, já lhe concedo à parte. Tenho conversado com o governador Tião Viana. Desde a época da eleição, falei, o maior problema da cidade de Rio Branco hoje é o funcionamento dela. E Rio Branco é uma cidade pequena, de 300 mil habitantes. Eu, quando prefeito, criei um sistema de transporte, terminal urbano. Rio Branco é a cidade que mais tem ciclovia no Brasil hoje. Proporcionalmente também de parques. Nós criamos. A cidade tem que ser um lugar agradável para as pessoas viverem nos lugares abertos. Fizemos muitos parques em Rio Branco. Mas, com a melhoria do padrão econômico de vida, as pessoas, claro, realizam o sonho de ter um veículo, de ter um carro. Não tem nada de errado nisso. O errado é que as pessoas agora adquirem um carro e não tem como andar de carro na cidade. E o pior, cada um querendo andar no seu. Por quê? Porque as políticas públicas estão falhas. O carro de quem queria realizar o sonho, certamente, se o sistema de transporte coletivo funcionasse, seria para a pessoa passear no fim de semana, fazer algumas atividades que só no seu próprio carro que dá para fazer. Repito aqui, antes de passar para o senador Paim, uma frase emblemática de um ex-prefeito de Bogotá, o Henrique Penalosa.
Ele fala, uma boa cidade não é aquela onde os pobres andam de carro, mas sim aquela onde até os ricos andam de transporte público. Essa é a solução. Mas qual é a prioridade que o Brasil está dando para metrô? Há décadas nós estamos fazendo de conta que estamos construindo metrô nesse país. Qual é a prioridade desse país para transporte coletivo? A gente desonera a motocicleta, desonera carro. Mas nós tínhamos que nós estamos fazendo o contrário do que deveríamos. Primeiro, priorizando aquilo que atende a todos. Criando nas cidades mais ciclovias, faixas exclusivas para motocicletas, para ônibus, para táxi. E, num plano outro, o carro comum. Eu ouço com satisfação a parte do senador Paulo Paim. Senador Jorge Viana, primeiro cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Eu, na quinta-feira, fiz uma fala rápida no fim do meu pronunciamento, mas Vossa Excelência vai fundo na questão. Porque agora virou moda criminalizar os movimentos sociais. Qualquer movimento que se faça no país, já há um período, se volta para a linha de que é esculhambação, é baderna, é quebra-quebra, como se fosse proibido uma passeata, fosse proibido faixas, proibido alguns protestos. Me lembro que no mundo árabe, até há pouco tempo, quando lá acontecia algo muito mais contundente que isso, todo mundo olhava, criticava, não o movimento, criticava os governantes. Me lembro, aqui no Brasil, o contrário, vejam onde eu vou chegar. A presidenta Dilma desonerou a folha de pagamento. 20% sobre o total, passou para o faturamento 1,5%, 2% ou até 0%. Não diminuiu a rotatividade, que arrocha os salários, e não diminuiu o desemprego que estava na faixa boa de 6%, mas poderia ter diminuído. A presidenta Dilma desonerou o transporte urbano também, e as passagens aumentaram. A presidenta Dilma desonerou a cesta básica, e a cesta básica aumentou. Unindo tudo isso, e com um relato, como sempre, brilhante de Vossa Excelência, na questão da mobilidade, das pessoas poderem circular pelas cidades, claro que vai um ponto que explode. Então, os movimentos que estão nas ruas, nos dias de hoje, e Porto Alegre, eu fazia sinal para Vossa Excelência, estava na lista das cidades, principalmente dos grandes centros, também está acontecendo. E aí, claro, é o transporte, é a cesta básica, é o custo de vida, que as pessoas estão protestando. Já vincularam a questão da saúde e também da própria violência. Então, entender os movimentos e dialogar com os movimentos é uma coisa, que é o nosso papel. Não estou falando aqui nenhuma crítica a esse ou aquele governador, esse ou aquele prefeito, ao governo federal. Ou seja, nós temos que dialogar com os movimentos e apontar caminhos, e apontar saídas, soluções, e não só nessa de eu prendo, eu bato, eu arrebento. Pior, senador Paim, eu atiro. Eu atiro, como você falou muito bem aí, balas de borracha, bomba de gás, não leva a nada. No Estado democrático de direito como o nosso, nós temos que dialogar com a sociedade e com os movimentos que estão, nesse momento, em mobilização, arguindo pontos que eles entendem, como disse muito bem Vossa Excelência, tem que ser melhorado. Por isso, meus parabéns pelo seu pronunciamento. Olha, Vossa Excelência só me ajuda a traduzir, e só que com a experiência de parlamentar e de compromisso com o interesse do cidadão que Vossa Excelência carrega, senador Paim, durante sua vida pública, me ajuda. De fato, eu falei ainda há pouco, nós, presidenta Dilma, presidente Lula, estabilização econômica do país, estabilidade econômica, crescimento do emprego de maneira invejável, queda do desemprego, investimentos em saneamento, habitação. Agora, isso só não basta, tem que ter um grande mutirão no Brasil para trabalhar a questão do transporte coletivo, do transporte público. Não terá solução para as nossas cidades se nós não fizermos essa mudança. Qualquer cidade desenvolvida do mundo, ela
o melhor jeito das pessoas se locomoverem é através do transporte coletivo. Aqui no Brasil, em todas as nossas cidades, o pior jeito de você andar é no transporte coletivo. É o mais caro, é o mais ineficiente. E aí depois não querem que a juventude proteste? Então não estou querendo pôr culpa nos prefeitos, assumiram agora, mas se não for uma junção de todos os prefeitos, com os governos estaduais e com o governo federal, para pôr como prioridade o transporte coletivo, para que a nossa cidade funcione melhor, aí sim, nós vamos estar assumindo uma certa incompetência. E vinculo, inclusive, a nós todos. Temos que fazer autocrítica, os partidos políticos não se colocam na prioridade. Volto a repetir, 84% do povo brasileiro vive nas cidades que não funcionam, são insustentáveis, são insalubres. Principalmente por mais pobres, que precisam sair de madrugada para ir trabalhar e chegar já tarde da noite, se quiserem voltar para casa. Isso tem que ter um chega. Aqui está, hoje a Folha de São Paulo traz o impacto do tempo na tarifa, como bem colocou Vossa Excelência. Não estou aqui culpando as empresas, eu estou identificando que tem toda razão a nossa juventude de protestar. Aliás, eles identificaram um problema que é gravíssimo, que atinge a todos, e que talvez a nossa miopia não tenha feito com que identificasse como um grave problema para o funcionamento da vida do cidadão brasileiro. Buenos Aires, 1,4 minutos é o que se gasta um trabalhador para poder adquirir o dinheiro necessário para a tarifa. Depois vem Pequim, depois vem Ottawa, no Canadá, vem Paris com 6 minutos, Nova York com 6 minutos, Madrid com 6, Tóquio, que é uma cidade cara, com 9, Santiago com 9, Lisboa com 9, Londres, que é caríssima, com 11, e aqui no Brasil são 12 minutos que um trabalhador tem que trabalhar para poder adquirir o preço de uma tarifa de transporte coletivo. E em São Paulo, é quase 14 minutos. Então, 14 minutos, 10 vezes mais caro do que em Buenos Aires, na cidade de São Paulo. Agora, ou nós mudamos essa realidade, ou então a população vai assumir o papel daqueles que não estão cumprindo bem suas missões. Eu queria dizer que, diante desses episódios, que eu identifico aqui que precisa de uma ação concreta, já que amontoamos as pessoas nas cidades, que coloquemos, então, todas as nossas prioridades para tentar dar alguma sustentabilidade para essas cidades. E é possível para as pequenas e médias, mesmo com esse equívoco do Brasil de amontoar as pessoas nas grandes cidades. Mas é possível. É necessário, então, uma prioridade imediata. Agora, a curto prazo, o que fazer? O pior caminho está se pegando numa manifestação legítima dos nossos jovens, que se soma aos moradores, aos trabalhadores, às famílias das cidades. Se encontrou um remédio que, para mim, não é remédio, é veneno. Então, põe-se a repressão, a violência, que a gente vai resolver isso. Na hora que a gente começa a assediar os eventos de maior audiência do planeta, com a Copa das Confederações, depois a Copa do Mundo ano que vem, depois as Olimpíadas, tem essa jornada da juventude da Igreja Católica. Nós temos uma coisa que é um atrativo para o mundo, que o mundo inteiro nos inveja, que é o jeito de ser do brasileiro, que é a maneira acolhedora de todos nós temos com quem mal a gente conhece. Aí, na hora de sermos um exemplo para o mundo, nesse nosso jeito de ser tolerante, plural, nós estamos sendo intolerantes e passando uma mensagem que não expressa a realidade da vida do brasileiro. Não dá para aceitar. Eu sei, e aqui talvez eu possa estar sendo injusto, mas não é a minha intenção. Porque eu não aceito e procuro evitar de ser injusto. Mas eu sei que foi feito grandes investimentos na área de segurança. As polícias militares, por conta dos eventos da Copa das Confederações, compraram uma quantidade enorme de equipamentos, certamente compraram esses fuzis, compraram essas balas de borracha, essas bombas de gás, de dispersão e muitos equipamentos. Compraram
para garantir a segurança desses eventos. E agora estão usando isso. Para mim é quase um exibicionismo. Eu olho, vejo centenas de policiais armados apontando para manifestantes sem armas e atirando. Atirando, acertando jornalistas, acertando crianças, mulheres, homens. Atirar, para mim, é o último caso. Só quando o policial estiver correndo risco de vida e quando do outro lado tiver um bandido. Não é o caso. A nossa população está sendo tratada como bandida. A nossa juventude está sendo tratada com violência. Óbvio que eu sei separar muito bem. Se a polícia quiser prender vândalos, aplausos. Porque os vândalos são poucos e podem ser identificados. Tem câmera em todo canto hoje. Dá para identificar e prender. Se não prende na hora, prende depois. É possível prender, sim, os vândalos. E todos nós apoiamos. Mas não dá para querer combater com a violência, com um certo... Tem que ter um protocolo das polícias militares estabelecendo regras rígidas para que a gente não tenha essa violência que nós estamos vendo, desnecessária, que afronta todos nós, que põe em risco a vida de pessoas. O jornalista Jean de Freitas escreveu muito bem, um dos primeiros a pôr. E eu afirmo, dizer que bala de borracha não é letal, estão escondendo. Atirar com bala de borracha mata. É letal, sim. Ela pode ser um pouco menos letal que o uso das outras munições que nós conhecemos. E agora, se nunca vi no país tanto uso desses instrumentos, se foram comprados com dinheiro da segurança, para prevenir segurança na Copa do Mundo, estão trazendo a insegurança, principalmente para o nosso grande patrimônio, o maior patrimônio que é a nossa juventude. Quero me somar, ser solidário com a nossa juventude. Prefeitos, governadores e governo federal, façam reunião, estabeleçam interlocução, dialoguem, ouçam esse movimento que traz um problema real, legítimo, que afeta a vida de todos nas cidades hoje brasileiras. E aí sim, vai ter uma manifestação, vai ter protesto, vai ter cobrança, vamos assumir que o problema é real e vamos tirar fora a ação, a reação a essa manifestação legítima que está vindo trazendo violência. Esse é um exemplo péssimo que o Brasil está dando. Nós temos é que celebrar a paz, a harmonia, união de todos, alegria com o início. O Brasil começou tão bem, ganhando o primeiro jogo, o Brasil sediando os eventos de maior audiência, deu tanto trabalho para o presidente Lula, para o nosso país ganhar e conquistar o direito de sediar esses eventos, e quando vem, na hora que o Brasil está vivendo uma prosperidade, com geração de emprego, com mudança nos indicadores sociais, a violência que já nos afronta por conta da ação de bandidos, agora nos afronta por conta da ação do aparelho do Estado, das polícias. Faço um apelo. Não dá para deixar a decisão na mão, com todo o respeito, dos policiais. Tem que ter uma mediação civil que estabeleça protocolos e ponha definitivamente essas armas letais, que são as balas de borracha, fora desse conflito na rua. Não dá para pôr. É um abuso da força, é uma afronta à paz do nosso povo, e eu falo aqui como vice-presidente dessa casa, como senador representante do Acre, da minha indignação. E tomara que o ministro da Justiça tome providências. Tomara que os governadores e prefeitos tomem providência. Se somem, não tentem pôr culpa um no outro. E possam somar forças. Primeiro, absorvendo que o problema existe, que tem que ser priorizado metrôs, transporte público e coletivo de ônibus, melhor tratamento de táxis nas nossas cidades, como uma prioridade. Talvez demore 10, 20 anos, mas eu não vi isso ainda estabelecido. É vergonhoso o sistema de metrôs desse país. O sistema de trens urbanos é mais que vergonhoso nesse país. E nós
quando temos a manifestação legítima, capitaneada por nossa juventude, vamos lá tentar chamar todos de vândalos, dizer que eles não têm razão de estarem fazendo. Tem razão, sim. E os métodos adotados para tentar pôr fim a essas manifestações legítimas não tinha escolha pior. Não quero crer que seja uma maneira de mostrarem que agora estão equipados as polícias. Não. Talvez a polícia precise mostrar quando estiver enfrentando os bandidos, que está bem equipada. Mas para enfrentar manifestações legítimas da nossa sociedade, nós temos que ter, principalmente por parte das polícias, porque são preparados para isso, ganham para isso. Os policiais militares salvam a nós todos, abandonam suas famílias para cuidar de nossas famílias. São preparados para lidar com isso. Eles é que têm que ser tolerantes. E o que eu estou vendo é uma intolerância da polícia militar com uma manifestação que tem toda a razão de ser intolerante com o descaso que vivem há muito tempo nesse país, que é a qualidade de vida nas cidades, que é até o custo do transporte coletivo. Se tem solução, se não tem à vista, encontremos. Então faço um apelo aos governadores, aos comandantes das polícias militares, que mudem seus protocolos, que o Brasil, que já conquistou tantos indicadores sociais que invejam o mundo, que traz para cá os eventos de maior audiência, possa também ser um exemplo de convivência com manifestações legítimas e que, se forem ouvidas e levadas em conta, vão ajudar a fazer com que o Brasil fique ainda melhor, porque todos nós moramos em alguma cidade e essas manifestações todas são para que as nossas cidades fiquem melhores. Então, senhor presidente, eu agradeço o privilégio e a contribuição de Vossa Excelência, e fica aqui meu apelo para que as manifestações não sejam enfrentadas com a violência que vi nos últimos dias, e que se tome juízo nesse país e se respeite manifestações capitaneadas pela nossa juventude, e que o Brasil possa, com isso, seguir sendo um exemplo do jeito de ser do brasileiro, da maneira de viver do brasileiro e da maneira do Brasil sediar eventos da maior importância, como a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas e Jornada da Juventude da Igreja Católica. Muito obrigado, senhor presidente.